Fala, gente, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael, vamos falar sobre arte e sobre mitologia. Lembrando que esta arte está à venda no link da descrição. Só comprar e imprimir o seu quadro. Agora, para contar sobre Teseu e o Minotauro. Como que essa história começa? Essa história vai começar lá em Creta, né? Onde você tinha o rei Minos. Esse nome Minos era um nome dado a todos os reis de Creta, né? Então você... É como se fosse a nomenclatura de faraó e por aí vai, tá? E este rei, ele assumiu o trono, né? Só que ele queria legitimar o trono dele. Aí ele faz o quê? Ele reza para Poseidon, porque ele fala, eu queria que você me desse o aval para eu ser rei, né? Para legitimar esse trono. E Poseidon atende a prece dele. E fala, tá bom, eu vou te mandar um touro. Né? E dá um touro para ele, só que era um touro branco, muito bonito, um animal muito lindo. E ele fala, e você vai sacrificar esse touro para mim. Só que aí Minos olha o animal e fala, não, um animal bonito, um presente dos deuses desse, eu não vou sacrificar. E aí entra a posse que ele tá tendo sobre aquilo que não era dele, era de um deus. E você pegar aquilo que era de um deus vai te trazer problema. Fora que isto era uma pegadinha, né? Era um teste ali, né? E quando ele decide não sacrificar o animal e sacrificar outro no lugar, Poseidon fica enfurecido. E aí ele faz o quê? Ele pega e faz a esposa do rei se apaixonar pelo touro. Ela se apaixona perdidamente por aquele touro. E ela não larga do touro, até que ela tem um filho dele. E quando nasce esse filho, como que ele é? Ele tem a cabeça de animal e o corpo de ser humano. E aqui a gente já tem a primeira alegoria, né? Porque nossa razão é representada pela cabeça, pelo cérebro. E quando você faz isso, que ele tem a cabeça de animal, você está falando que ele é um ser humano dominado pelas emoções. Ele é bestial, né? E aí, o Minotauro vai crescendo, e ele vai ficando cada vez mais feroz, mais difícil de controlar, ele se alimenta de carne humana. E para conter ele, Minos manda fazer um labirinto. Né? E por que labirinto também? Labirinto é um lugar difícil de você sair, é muito confuso para você sair, é extremamente complicado, né? E para você conseguir vencer um labirinto também é difícil. Então ele coloca esses sentimentos, essa raiva dentro de um labirinto, né? Aí beleza, o tempo vai passando, chega uma hora que ele tem outro filho e tal, né? E aí, em um dos jogos olímpicos, né, entre Creta e Atenas, Minos tinha um filho que chamava Androgeu. E num desses jogos, ele vence todos os jogos, ele domina a competição. E aí os atenienses acabam ficando com ciúmes e acabam matando o Androgeu. Só que isso tem diversos vertentes em vários jeitos que essa história é contada, né, que foram escritas. Então, mas resumindo, ele morre por causa dos jogos ali de inveja, e o Minos fica emputecido, fica nervoso, fica raivoso, né? E aí o que ele faz? Ele faz um cerco a Atenas. Quando ele faz este cerco em Atenas, ele ganha a guerra, né? E aí ele obriga os atenienses a pegar e a oferecer um tributo, né? E de tempos em tempos sai uma embarcação de Atenas levando homens jovens, para enfrentar o Minotauro, né? Mas ele já sabia que não ia ganhar do Minotauro e assim ele alimenta o Minotauro, né? E esses jovens vão morrer, né? E aí segue o barco. O rei de Atenas, que era Egeu, ele pega, né? Ele não tinha um filho homem, tudo, né? Aí ele tem um caso, né? Com a filha de um amigo dele, e aí de um rei amigo, e aí dessa união nasce Teseu. Né? Só que para não falar que foi do rei e tudo tal, fala que ele é filho de Poseidon, fala que ele é filho de um deus, né? E aí é falado, né? Beleza. A mãe que cuida de Teseu, né? A mãe e os avós, se eu não me engano, a avó. E aí Teseu nasce um herói, um homem honrado, né? Um homem forte, tudo, né? E chega um momento na vida dele que a mãe conta a verdade. Que o filho dele, na verdade, ele é filho do rei, do Egeu. E aí ele vai para Atena, né? Para trás do pai, né? E neste caminho de Atena, o que acontece?
ele vai enfrentando vários desafios, bandidos e um monte de coisa. Nesses desafios começa a crescer o nome dele. Quando ele chega no pai, o pai já olha pra ele e já comemora a vinda dele, né? Porque ele é famoso, ele é um herói, é tudo tal, você é meu filho. E o pai já não conseguia ter filho, ele era até casado com uma mulher que prometeu filho pra ele, não conseguiu dar. E aí ele pega e tipo assim, não, você vai ser o herdeiro, né, tal. E o Teseu vê aquela história, vê a história do Minotauro e fala, não, isso não pode continuar acontecendo, né? Pessoas inocentes morrendo lá, né? Fala, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou resolver esse problema. Eu vou lá e vou acabar com o Minotauro. E o pai fala, não, Teseu, não faz isso, né? Você é meu filho, você não pode tentar dissuadir ele disso. Só que ele pega e fala, não, eu vou lá e vou resolver a situação. E tá bom. E o barco que levava os jovens pro labirinto era um barco com velas pretas, né? Porque era fúnebre, ninguém voltava de lá, era quase uma sentença de morte. Só que aí Teseu pega e fala assim, traz velas brancas, porque quando eu vencer ele, o sinal que eu vencer vai ser trocar as velas do barco para brancas. Porém, se não der certo, se eu não conseguir vencer, continua com as velas pretas. E beleza, Teseu vai para enfrentar o Minotauro. Quando ele chega em Creta, ele conhece a Ariadne, né, que é a filha de Minos, e ele se apaixona por ela. E para vencer o labirinto e para vencer o Minotauro, ele vai equipado com o quê? Um machado de lâmina dupla, né? E esse machado também tem um significado simbólico. Qual que é esse significado? Uma lâmina corta o físico, e quando você tá batendo com o machado, né? Ele vai para frente e ele volta para você. A outra lâmina, ela bate no lado espiritual. E quer dizer o quê, né? Quando a gente vai fazer essas mudanças, quebrar algo, mudar algo, a gente também tem que mexer dentro da gente. E ali você vai estar enfrentando as emoções, esses lados primitivos, né? E para enfrentar esses lados, você vai ter que se machucar também, né? Nessa mudança, nessa alteração, nessa batalha. E o outro item que ele vai é um fio de ouro, um novelo de lã, né? Que é o fio de Ariadne, né? E quando ela dá esse fio pra ele, ela fala, eu vou segurar uma ponta. E a outra ponta você mantém. Esse fio é o amor que ela tem por ele, né? E para você enfrentar esse labirinto das emoções, esta que é a âncora dele, é isto que vai ajudar ele a entrar no labirinto e achar o caminho de volta, né? E para ele manter isso, basta ele, para conseguir isso, né? Basta ele manter isso, segurar aquela ponta do fio. E equipado com o machado, com a linha, ele consegue vencer o Minotauro e vencer um labirinto. O que é um feito gigantesco, né? Aí quando ele vence, a história... aí que a história, ela segue algumas vertentes, tá? Ele tem um filho com ela, né? Tem histórias que contam que ele tem esse filho, tem uma noite de amor ali com ela, e depois ele entra no navio e dá um perdido nela, o primeiro perdido da história. E tem outros que falam que eles estão juntos, tem outros que falam que um deus assume o filho ali, então tem algumas vertentes ali, né? Mas qual que vai ser a outra parte importante dessa história? Quando ele tá voltando pra casa, e no meio de toda a confusão, ele esquece de mandar trocar as velas, né? E lembra que as velas, aquele tecido que vai no barco, né? E ele tinha falado pro pai dele, né? Que se trocasse pela branca ele tinha conseguido vencer, e se continuasse as velas pretas, ele tinha dado tudo errado. E aí, quando ele faz isso, o que acontece? Quando ele faz isso, o pai dele vê lá de longe. Ele pegando as velas, e as velas são pretas, são negras. Ele tá vendo de um penhasco. Aí ele pega, ele se joga do penhasco, porque ele pensa que o filho morreu, ele fica triste, ele se joga do penhasco. Aonde ele se joga é o rio que leva o nome dele, o rio Egeu, né? E assim termina a história do Minotauro, num final trágico, né? E tem várias coisas, várias linhas de raciocínio que a gente pode tirar aí, né? Essa história do Minotauro ser a representação dessas emoções mais animalescas, dele vencendo com machado de lâmina dupla, todos esses significados, e tem várias linhas de raciocínios que dá para se tirar lendo essa história, né? E agora eu gostaria de saber de vocês,
O que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram dessa história? Vocês gostaram da arte? Deixa aí no comentário, adoraria saber o que vocês estão pensando. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!